CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá. E aí, Rosana? Oi, Sardenberg, boa tarde para você, para casa e para os nossos ouvintes. Boa tarde, Rosana. E aí, Rosana, questão da guerra lá no Oriente Médio afeta diretamente a questão de energia, agenda climática e agenda de energia, Rosana. Sardenberg, a grande preocupação dos ambientalistas é com o atraso na velocidade da transição energética para uma economia de baixo carbono. As emissões globais de carbono precisam cair 43% até 2030. Isso vai exigir expansão de energias renováveis e um corte profundo no uso de combustíveis fósseis. Acontece que um conflito geopolítico como esse do Irã muda completamente a ordem de prioridade dos países. O dinheiro sai do clima e vai para a guerra, que os conflitos exigem mais gastos militares e mais investimento em segurança. Então, o resultado é que a gente vai ter menos recursos para energia limpa, menos financiamento para adaptação climática nos países vulneráveis e menos dinheiro para a conservação da natureza. Só no ano passado, os países gastaram 22 vezes mais com defesa do que ajudando países vulneráveis a enfrentar a crise climática. E o caso do Irã é ainda mais grave, por causa do risco no fornecimento de petróleo e de gás natural. Ali na região, no Estreito de Hormuz, passa cerca de 20% de todo o petróleo que é comercializado no mundo. Então, qualquer ameaça ou bloqueio nessa rota dispara o preço do petróleo, sobe o custo da energia no mundo e aumenta a inflação global. O que é que os governos fazem numa hora dessas? Correm para garantir energia rápida. Aí eles apelam para os combustíveis fósseis, né? Aumentam a produção de óleo e gás, reativam a produção de carvão e acionam as usinas térmicas. Tudo isso que representa mais emissões de carbono e bate direto nas metas do Acordo de Paris. Então, a lógica é muito simples. Primeiro garantir energia, depois descarbonizar. A gente lembra que foi exatamente isso que aconteceu depois da guerra da Ucrânia. A Europa teve que reabrir usinas a carvão, subsidiar gás e gastar bilhões para garantir segurança energética. Ô, Rosane, quais seriam os impactos da escalada destes conflitos aqui no Brasil em termos de transição energética? Cássia, no curto prazo, o impacto é negativo. Se o conflito lá no Irã escalar, o petróleo fica ainda mais caro, né? Ele já subiu quase 10%, e isso pode aumentar o custo das usinas térmicas aqui no país. A gente sabe que em períodos de seca, o Brasil aciona usinas térmicas, usinas que dependem de combustíveis fósseis. Então, no fim das contas, isso acaba elevando as tarifas de energia elétrica. Conta de luz mais alta, a gente sabe, vira fator de risco para a inflação. Dificulta também a queda de juros, afeta o crescimento econômico. Agora, tem um paradoxo muito interessante aí nessa discussão. Quanto mais instável fica o petróleo, mais forte fica o argumento econômico das energias renováveis. Porque energia solar, eólica, biomassa não dependem de rota marítima, não sofrem sanção internacional e não carregam esse risco geopolítico. Elas representam segurança energética. E nesse cenário, o Brasil arrasa, porque a gente tem uma das matrizes elétricas mais limpas do mundo, a gente exporta energia, pode transformar essa vantagem em liderança nessa nova geopolítica global. Aliás, voltando ao exemplo que eu dei da Europa, foi exatamente isso que aconteceu por lá depois da guerra da Ucrânia. Houve um recorde de instalação de energia solar e eólica, justamente porque os países entenderam que dependência de combustível fóssil significa risco político. É isso mesmo, né, Sardenberg? Claro, Rosana, isso mesmo. Você que é fera nessas questões de petróleo. Eu, imagina. Mas é isso. Então, no curto prazo, a gente tem esse efeito negativo, mas no médio e no longo prazo, os especialistas veem como uma vantagem competitiva que o Brasil pode assumir, né? Tá certo. Muito obrigado. A informação da Rosana Jatobá. Voltamos amanhã, Rosana, e ainda temos muito o que falar sobre esse assunto.